Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. E chegamos ao nosso capítulo de número 9, que tem como título 40 milhões de cérebros ansiosos. Esse título é por conta de uma pesquisa que mostrou que nos Estados Unidos existem 40 milhões de pessoas com algum transtorno relacionado à ansiedade ou com alguma ansiedade disfuncional. Nós veremos a complexidade científica da experiência consciente da ansiedade e, para isso, veremos a definição da ansiedade cientificamente, a lógica da pesquisa de descoberta de medicamentos, procurando por ansiolíticos, o problema com a pesquisa de medicamentos para ansiedade, procurando genes ansiosos, fazendo um balanço de estudos sobre drogas e genes, categorias diagnósticas, RDoC, a experiência consciente na frente e no centro da ciência da ansiedade, 4 maneiras de ficar ansioso e um resumo geral. Primeiro, nós temos a visão tradicional da ansiedade. Então, quando fala-se sobre definição científica da ansiedade, temos filósofos, pesquisadores anteriores, como Freud e o Kierkegaard, que trazem a ansiedade como uma experiência consciente desagradável. Cada pessoa reconhece a ansiedade pela forma como se sente, e o psicólogo Richard destaca que a noção de ansiedade ou inconsciente é um oxímoro. O que é um oxímoro? É algo que é completamente oposto, como um silêncio ensurdecedor. São duas palavras opostas. Então ele fala que a ansiedade consciente é uma coisa oposta à outra, porque nós só sentimos ansiedade justamente por estarmos conscientes desse sentimento. O desafio científico é medir esses sentimentos privados e subjetivos, porque acaba de fato sendo muito difícil fazer isso. Atualmente, temos a redefinição, ou a tentativa da redefinição científica relacionada à ansiedade. Então, Peter Lang, que foi um pesquisador, propôs 3 domínios de resposta, como comportamento da linguagem, o que as pessoas dizem, atos comportamentais, como a fuga e a evitação, e reações fisiológicas, como pressão arterial, frequência cardíaca e tensão muscular. Tudo isso para tentar trazer algo mais palpável, algo mais concreto de ser estudado quando nós falamos de ansiedade, aquilo que vai além do sentimento subjetivo. O objetivo era encontrar medidas objetivas para validar tratamentos. Ele tem a abordagem behaviorista como uma base também, porque o behaviorismo tinha a linguagem como um comportamento mensurável, e teve uma descoberta interessante, que as medidas comportamentais e fisiológicas nem sempre correspondem ao relato verbal. Então, por mais que a pessoa que estivesse ali sendo pesquisada falasse que ainda estava se sentindo ansiosa, muitas vezes os sintomas fisiológicos dela não estavam condizentes com o que ela estava falando, porque os sintomas fisiológicos estavam mais baixos. Sobre a importância do relato verbal, o Stanley Rachman traz que o relato verbal é definicional e essencial. É definicional porque os relatos verbais definem a essência da experiência emocional, e é essencial porque sem esses relatos é impossível capturar verdadeiramente a experiência subjetiva da ansiedade. Cientistas anteriormente focaram apenas em medidas objetivas, como comportamento e respostas fisiológicas. Inclusive, foi essa uma das coisas que o Peter Lang pegou ali, do behaviorismo, e aí ele introduziu essa questão de tentar trazer a subjetividade através do comportamento verbal. A experiência consciente, então como alguém realmente se sente, não pode ser medida apenas por testes comportamentais, por isso a importância do relato verbal. E os autorrelatos são janelas para a experiência consciente.
porque é através dos autorrelatos que os pesquisadores conseguem identificar aquilo que está passando de fato com o que está sendo pesquisado, com a pessoa que está sendo pesquisada. Sobre a lógica de pesquisa da descoberta de medicamentos, existe a abordagem tradicional, que é a medição de comportamentos em animais, o foco em respostas objetivas, como respostas inatas, respostas aprendidas, mudanças fisiológicas e atividade cerebral. Peter Lang e Jeffrey Gray foram inspirações conceituais para esse modelo de pesquisa. O Peter Lang, por conta daqueles três fatores que nós acabamos de falar, e o Jeffrey, porque ele trazia a ansiedade como um estado central de inibição comportamental. O foco é em respostas mensuráveis, não em sentimentos. Só que existem alguns problemas, como o estado central de ansiedade nunca é realmente medido, porque perde essa questão da subjetividade. A suposição incorreta de que estado fisiológico é igual a sentimento consciente e a confusão entre processos implícitos e conscientes, porque nós já vimos anteriormente também que o meu corpo pode estar com um sistema de defesa ativo e respondendo ativamente com reações fisiológicas, por exemplo, mas eu não necessariamente estar me sentindo ansiosa. As consequências são resultados decepcionantes, medicamentos não ideais e a desconexão entre pesquisa animal e experiência humana, principalmente pela falta desse fator subjetivo. Nos seres humanos existe o relato verbal. Nos outros animais só se pressupõe que as respostas que esses animais têm, as respostas comportamentais que esses animais têm perante alguma ameaça, que são parecidas com aquilo que nós seres humanos chamamos de ansiedade, elas já são definidas como se fosse a ansiedade nos animais. Então, existe essa desconexão. Sobre a busca por ansiolíticos, na década de 1950 iniciou-se o tratamento farmacológico para doenças mentais. Tem a hipótese do desequilíbrio químico de neurotransmissores, que ainda é válida de alguma forma, que é aquela hipótese que traz que os neurotransmissores, eles são responsáveis ali, eles trazem esse desequilíbrio químico no cérebro que são responsáveis pelos transtornos mentais, como a serotonina relacionada à depressão, a dopamina relacionada à esquizofrenia, só que atualmente essa hipótese é considerada um pouco simplista demais, porque nós sabemos que existem outros fatores também que interferem nessa questão dos transtornos mentais. E os primeiros tratamentos eram o álcool, que tinha o uso mais comum, barbitúricos e mepobromato, que eram sedativos, viciantes, e os benzodiazepínicos. Lá na década de 1960, que se tornaram muito famosos, né, como Valium, Xanax. Sobre os benzodiazepínicos, eles atuam no neurotransmissor GABA, têm ação inibitória e reduzem o processamento de informações e circuitos cerebrais. Por isso que eles são tão instantâneos. Sobre a metodologia de pesquisa, ainda existe o uso de modelos animais, como ratos e camundongos. Mais de 100 testes comportamentais foram desenvolvidos e envolvem situações desafiadoras, como choques elétricos, ambientes abertos e desprotegidos, exposição a predadores, conflitos motivacionais. Tudo isso para tentar simular uma situação ameaçadora, uma situação ansiogênica para um ser humano, só que fazendo isso com os animais. Existiram algumas descobertas acidentais, como as relacionadas aos antidepressivos, que nós sabemos que têm efeitos ansiolíticos. Então, os tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase, os ISRS, que são usados, inclusive, até hoje para esses tratamentos relacionados à ansiedade. O tratamento contemporâneo tem como primeira linha a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, e os medicamentos mais comuns são os benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos que agem de uma forma um pouco mais imediata, que são chamados de SOS ou apaga-fogo. Os ISRS, que têm um prazo um pouquinho maior para que os efeitos de fato comecem, mas eles são muito bons para esses casos de ansiedade. E os medicamentos que afetam serotonina e norepinefrina. Os alvos de pesquisa são o sistema GABA, porque, como já dito antes, os benzodiazepínicos, que nós sabemos ser muito efetivos para o tratamento de transtorno de ansiedade, eles atuam nesse sistema GABA, então continua sendo um alvo de pesquisa. Serotonina, norepinefrina, moduladores de canais de cálcio e alguns peptídeos promissores são a ocitocina e o sistema endocannabinoide. Porém, existe problema com a pesquisa desses medicamentos para ansiedade, que são o foco na ansiedade de estado, que é temporária, e a ignorância sobre a ansiedade de traço, que é uma condição crônica,
Então, como dito anteriormente, os pesquisadores eles citam essa ameaça nos animais. Só que é uma ameaça pontual, não é aquela ansiedade crônica, não é aquela ansiedade que tem um tempo maior na vida do animal. Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade ela é muito mais crônica. A pessoa ela vive em um estado constante de ansiedade. A seleção aleatória de animais para testes e variabilidade de respostas entre diferentes dias e testes. Acaba sendo muito variável. Algumas estratégias compensatórias para tentar, de fato, compensar essas limitações são a exposição prévia dos animais a estressores, para trazer essa ansiedade mais crônica ao invés de temporária, o uso de animais geneticamente modificados, que sabe-se também que a genética tem uma influência muito grande nessa questão da ansiedade, a seleção de animais com respostas de defesa exageradas e a criação seletiva de linhagens com comportamentos específicos. Alguns desafios na interpretação e desenvolvimento são os testes escolhidos são baseados em medicamentos já conhecidos, a tendência a encontrar drogas similares aos benzodiazepínicos e o risco de não identificar novos ansiolíticos eficazes. Isso entra como um desafio porque hoje as pesquisas partem daquilo que já é conhecido, como, por exemplo, os benzodiazepínicos. Só que não vai ser descoberto nenhum outro medicamento que seja, às vezes, muito melhor do que um benzodiazepínico para ansiedade, se nós partirmos daquilo que já é conhecido. Porque pode ser que seja uma coisa completamente diferente de um benzodiazepínico. Então, é preciso partir também de outros locais para talvez descobrir medicamentos muito mais eficazes. Alguns fatores metodológicos críticos são a administração única de medicamentos, como os benzodiazepínicos são feitos nessa administração única, né, geralmente muito mais pontual ali para uma crise daquele momento, as pesquisas também acabam fazendo muito isso. Ignorância da diferença entre gêneros, como mulheres são mais propensas à ansiedade do que homens, desconsideração do tempo necessário para efeito terapêutico, os antidepressivos, por exemplo, levam 21 dias até que tenham um efeito de fato terapêutico. Antes disso, eles podem inclusive aumentar essa ansiedade, mas as pesquisas precisam ter esse acompanhamento longitudinal. E a necessidade de tratamentos crônicos versus agudos, que foi aquilo que nós falamos anteriormente também. A ansiedade crônica é aquela que perpassa ali, que fica muito tempo. A ansiedade aguda é por um fator específico. Consequência principal é a limitação na descoberta de tratamentos realmente eficazes para a ansiedade. Jeffrey Gray, que falamos anteriormente também, traz que a identificação do sistema cerebral comum aos medicamentos ansiolíticos pode ser um fator importantíssimo nessa descoberta de novos tratamentos para a ansiedade, e ele traz a importância de usarmos testes comportamentais em animais como método de investigação. Por quê? Ele entende que se for descoberto onde todos esses ansiolíticos, onde todos esses medicamentos, todos esses tratamentos agem relacionados à ansiedade, se for descoberto um núcleo, é muito mais fácil entendermos, fazermos pesquisas de tratamentos muito mais eficazes partindo desse núcleo, ao invés de partir daquilo que alivia a ansiedade. O método proposto é testar diferentes medicamentos ansiolíticos, mapear efeitos comportamentais similares e localizar o ponto de encontro neural, justamente para partir daí. O objetivo final é compreender a origem cerebral da ansiedade e, com isso, desenvolver tratamentos mais precisos e eficazes. Sobre a genética relacionada à ansiedade. Evidências científicas trazem que de 30 a 50% da ansiedade tem base genética. Estudos com gêmeos são o principal método. A herança genética é complexa e múltiplos genes interagem com fatores ambientais. Existem doenças que têm um gene específico ali e é muito menos complexo de ser identificado, muito mais fácil de ver a causa, né? E o efeito também. Só que na ansiedade não é assim que funciona. Os métodos de pesquisa são a comparação entre gêmeos idênticos e fraternos, análise de padrões de herança genética e identificação de variantes genéticas específicas. Os alvos de investigação são o gene da transmissão de serotonina, o sistema endocannabinoide, principalmente o neurotransmissor anandamina, enzimas de decomposição de neurotransmissores.
As principais descobertas são variantes genéticas associadas à reatividade das ameaças, polimorfismos, que são essas mudanças genéticas relacionadas à atividade da amígdala, e genes que influenciam o processamento de ameaça. Limitações. Correlação não significa causalidade, então, por mais que esses genes tenham sido descobertos de alguma forma, eles estão correlacionados à ansiedade. É muito difícil provar que esses genes causam a ansiedade. Complexidade nos mecanismos genéticos e influência significativa de fatores ambientais. Isso eu acho importante frisar que é para todos os transtornos mentais. É claro que aqui nós estamos falando especificamente da ansiedade, principalmente dos transtornos de ansiedade, mas a influência de fatores ambientais, influência genética, a parte psicológica, tudo isso interfere em um transtorno mental. Então, nenhum transtorno mental atualmente tem uma causa específica. O transtorno mental, lembrem da analogia da sopa que nós falamos na aula passada. O transtorno mental é isso também. Temos o ambiente, temos a genética, temos fatores psicológicos, personalidade, tudo isso em uma panela sendo misturado pode trazer um transtorno mental, pode fazer com que o transtorno mental se manifeste, mas nenhum transtorno mental tem uma causa específica. Fazendo um balanço de estudos sobre drogas e genes. O objetivo principal é compreender como medicamentos e genes influenciam a ansiedade, porém, existem algumas limitações, que são descobrir genes correlacionados com a ansiedade não explica completamente os sentimentos ansiosos, e os estudos em ratos não capturam a complexidade da consciência humana, principalmente pela falta do relato verbal. Existem três considerações críticas relacionadas a esse assunto, que são a necessidade de provas do papel causal do gene na ansiedade, a demonstração do efeito direto, não apenas indireto, nos circuitos cerebrais, e reconhecer que modelos animais não reproduzem a experiência consciente humana de ansiedade, principalmente, volto a dizer, pela falta do relato verbal. A gente não tem como saber se aquilo que o animal está experienciando é de fato o que nós chamamos de ansiedade. No quesito de categorias diagnósticas, existe uma visão trazida por Allen e Jerome que é crítica à visão dos transtornos mentais. Eles argumentam que a ansiedade é uma resposta cerebral normal aos desafios da vida e questionam a patologização das reações naturais, como medo de altura, receio do julgamento social, memórias de traumas passados. E o Ken fez uma revisão crítica do estudo desses dois pesquisadores. Ele elogia a tentativa de redefinir os limites dos distúrbios, mas destaca que às vezes a nossa genética não se sincroniza com o ambiente atual. Ele traz também o exemplo da alimentação. Ele diz que hoje, na geração McDonald's, o nosso metabolismo não acompanha a facilidade que nós temos para a alimentação e por isso desenvolvemos doenças como a diabetes. Então, nem sempre nós estamos patologizando de fato aquilo que é normal do nosso corpo. Às vezes, o que era normal há milhares de anos atrás só não acompanhou a realidade que nós vivemos hoje. Atualmente, quando se fala de transtornos mentais, o manual mais utilizado é o DSM. Estamos na edição DSM-5-TR. Os problemas fundamentais são que os diagnósticos são baseados em um consenso clínico, múltiplas combinações de sintomas, então existem mais de 600 mil permutações de diagnósticos quando nós falamos do TET do DSM-5, que é o anterior a esse. Categorias não preditivas de resposta ao tratamento, e os desafios são que pacientes nem sempre se enquadram perfeitamente, a alta incidência de múltiplos diagnósticos, as comorbidades e o risco de rotulação inadequada. Por conta dessas críticas ao modelo atual, então as categorias não refletem mecanismos biológicos, os transtornos parecem unitários, mas são heterogêneos, limites diagnósticos não capturam disfunções reais, existe uma proposta da mudança nessas abordagens diagnósticas. A proposta de mudança está relacionada ao RDoC, que traz os critérios de domínio de pesquisa. Ele busca a visão dos transtornos como um contínuo e o foco em mecanismos cerebrais específicos. O RDoC busca a biologização dos transtornos mentais, para entender de fato aquilo que está biologicamente acontecendo no nosso corpo e tentar buscar um tratamento mais eficaz para ser a intervenção. O RDoC surge a partir do desafio da identificação de anomalias neurais precisas e da divisão arbitrária dos sintomas do DSM. Como nós dissemos anteriormente, existe muita heterogeneidade, é muito difícil realmente
Às vezes, ter um paciente encaixadinho ali naqueles critérios. O princípio fundamental do RDoC é de que os transtornos mentais não são categorias fixas, representam um contínuo com o estado normal e as variações nos circuitos neurais geram desvios. Existem três conceitos centrais. O primeiro é que os problemas mentais são problemas cerebrais, a parte da biologização. A neurociência pode identificar as disfunções cerebrais e os marcadores biológicos podem orientar diagnóstico e tratamento. No RDoC, existem 5 domínios funcionais, que são a valência negativa, como por exemplo o processamento de ameaças, valência positiva, processamento de recompensas, sistema cognitivo, como atenção, percepção, memória, sistemas de excitação, como excitação cerebral, ritmo circadiano, motivação, e o processamento social, como o apego e a separação. O RDoC traz 7 processos comuns na ansiedade, que são maior atenção a ameaças, falha na discriminação entre ameaça e segurança, evitação, reatividade de ameaças, superestimação de riscos e o controle cognitivo mal adaptativo. O RDoC desafia o modelo simplista de tratamento, que atualmente é o DSM, busca a compreensão mais profunda dos mecanismos cerebrais e para ele não existe bala mágica para os transtornos mentais. Então, existe de fato essa busca pelos mecanismos cerebrais para que a intervenção seja baseada nessa questão biológica. A experiência consciente na frente e no centro da ciência da ansiedade. Como nós vimos antes, essa questão da pesquisa relacionada à ansiedade era muito mais relacionada a coisas mensuráveis, coisas palpáveis, como o comportamento, como reações fisiológicas. Só que hoje entende-se que a consciência ela é essencial para essa questão da compreensão da ansiedade também. Então, existem alguns princípios fundamentais, que são a ansiedade é essencialmente um sentimento desagradável, é um subproduto da capacidade humana de visualizar o futuro, experiência consciente como ponto de contato com disfunções cerebrais e o autorrelato verbal como principal veículo da avaliação. Alguns desafios científicos são evitar o reducionismo biológico, compreender processos conscientes além de medidas objetivas e reconhecer a complexidade da experiência subjetiva. É muito difícil fazer essa mensuração de questões subjetivas, por isso que entra como um desafio. Dimensões da consciência na ansiedade. Tipos de processos cognitivos. As cognições que interpretam estados emocionais, a atribuição de causas a sentimentos e especulações sobre a origem da experiência. Então, nós teríamos esses 3 tipos de processos cognitivos relacionados à consciência da ansiedade. Características de experiência consciente. Autonoética, a capacidade de projetar o eu no futuro, o processamento de incertezas e riscos potenciais e o mecanismo de antecipação de cenários negativos. E logo no fim do capítulo, o autor traz essas 4 maneiras de ficar ansioso, que são a ameaça externa, gatilhos internos, memórias e pensamentos e o pavor existencial. Na ameaça externa, existe a detecção do sinal de ameaça, que é o perigo presente ou futuro, e a ativação de circuitos de sobrevivência. Depois, vem as respostas corporais, como aumento da excitação, mudanças fisiológicas, respostas comportamentais defensivas. Por último, temos a construção da experiência consciente, que envolve a memória de trabalho e processamento de sinais, e a integração de respostas corporais, estímulos externos e memórias passadas. O resultado final é o sentimento de medo e ansiedade e a construção psicológica interpretativa. Então, lembrem-se de novo da sopa. Nós, cada um, é lógico, vai ter o estado ansioso, mas a sua própria maneira. Então, aquilo que me deixa ansiosa, a minha interpretação de situações ameaçadoras vai ser diferente da sua. Por isso, essa questão da construção psicológica interpretativa. No cenário 2, temos os gatilhos internos, que são sensações corporais como desencadeadores. Eu não sei se eu já falei aqui nesses vídeos, mas eu sei que eu já comentei no meu Instagram que uma vez a minha mãe teve um ataque de pânico, porque um momento antes ela jurou que o coração dela tinha parado de bater. E a gente sabe que, pensando racionalmente, não tem como isso acontecer. Se meu coração parar de bater, eu tô morta, eu não vou conseguir perceber que meu coração parou de bater. Só que é justamente isso que
a ansiedade faz com a gente. A gente perde a percepção ali de coisas que seriam normais e começa a interpretar como sinais de perigo, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela estava sentindo o coração dela, chegou um momento que ela não sentiu mais e aí acabou que ela teve um ataque de pânico. As características principais são que estímulos internos podem provocar ansiedade e pessoas hipocondríacas, atualmente o diagnóstico é de ansiedade de doença, e com transtorno de pânico são mais sensíveis. Os mecanismos de ativação são: primeiro, sensações corporais mínimas, como gatilhos, então pontadas, espasmos musculares, alterações fisiológicas sutis. Depois, tem o processamento cerebral, que traz a ativação de circuitos defensivos, memórias episódicas e semânticas e vieses cognitivos que fazem com que exista essa interpretação das sensações. E na dinâmica psicológica, temos que as sensações não causam diretamente os ataques de pânico, é a interpretação dessas sensações. Elas iniciam processos de ansiedade e preparam o cérebro para a resposta defensiva. No cenário 3, que são de memórias e pensamentos, os mecanismos de ativação são que as memórias podem desencadear respostas de ansiedade, não requerem um estímulo externo ou interno presente, e memórias episódicas de trauma ativam circuitos defensivos. Isso é muito visto nos flashbacks do TEPT. Processo neurológico: recordação de experiência traumática, ativação do circuito de defesa cerebral, produção de respostas fisiológicas típicas, combinação com esquemas mentais armazenados, que já é a interpretação que a pessoa tem daquela situação. O resultado é um sentimento de ansiedade que surge da memória e o cérebro produz um estado emocional original. O passado pode se tornar presente instantaneamente. Então, só a lembrança. Eu estou aqui, sei lá, eu bati meu carro, eu sofri um trauma muito grande, eu quase morri. Eu posso estar aqui gravando esse vídeo e de repente ter esse flashback de quando eu bati o carro e quase morri. Nada eliciou essa memória. Foi simplesmente a minha memória, o meu pensamento. Por último, temos um cenário de pavor existencial que traz como gatilhos o significado da vida, inevitabilidade da morte, dilemas morais, decisões com impacto profundo. Então, é aquilo que nós filosofamos sobre a nossa vida. As características. Primeiro, a ansiedade cognitiva pura, então não ativa sistemas defensivos, é uma reflexão abstrata e o processamento mental. Depois, ativa-se a ansiedade defensiva, né? Então, contemplações se tornam ameaçadoras, ativação de circuitos de defesa, tensão corporal, excitação fisiológica. Características fundamentais: sentimento consciente, é centrado no eu, projeção para o futuro e inclui preocupações com eu estendido. Então, tudo aquilo que está relacionado a mim mesma. Essência: ansiedade como experiência autonoética, a capacidade de antecipação e conexão com tudo o que nos pertence. Pense, por último, eu decidi deixar as dimensões do self estendido, que seria esse tudo o que nos pertence, né? Então, vai além do corpo físico, esse pertencimento. Inclui relações, realizações, valores, conexões emocionais. Aqui eu coloquei um parágrafo inteiro do próprio livro, porque eu acho que resume e explica muito bem. Então, nas palavras de William James, o self de um homem é a soma total de tudo que ele pode chamar de seu. Não apenas o seu corpo e seus poderes psíquicos, mas suas roupas e sua casa, sua esposa e seus filhos, seus ancestrais e amigos, sua reputação e obras, suas terras e cavalos, iate e conta bancária. Todas essas coisas lhe dão as mesmas emoções. Se elas crescem e prosperam, ele se sente triunfante. Se elas diminuem e morrem, ele se sente abatido. Não necessariamente no mesmo grau para cada coisa, mas da mesma forma para todas. No resumo geral do capítulo, temos que o tema do capítulo é a compreensão científica da ansiedade, explorando como os pesquisadores tentam entender, definir e tratar esse fenômeno complexo que é fundamentalmente uma experiência consciente humana. O capítulo analisa criticamente diferentes abordagens científicas, destacando que a ansiedade vai além de reações biológicas, sendo essencialmente um sentimento subjetivo ligado à capacidade humana de projetar cenários futuros. E por hoje era isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Espero que vocês estejam aproveitando até esse momento. Semana que vem nós iremos para o penúltimo capítulo, que é o capítulo 10, Mudando o Cérebro Ansioso, e a gente se vê lá. Tchau!